Cumprimentar aqui a nossa querida deputada Benedita da Silva, que foi a relatora da matéria na Câmara dos Deputados e fez um esforço, assim como está sendo feito aqui no Senado pela senadora Ana Amélia, para que a gente possa garantir a esses trabalhadores e a essas trabalhadoras domésticas do Brasil os direitos que têm direitos. Que têm direito, veja bem. Parece redundância, mas não é, porque até um dia desses não tem, aliás, não continuam não tendo, porque por conta da falta da aprovação, da regulamentação da emenda constitucional, nós não conseguimos garantir ainda hoje os plenos e todos os direitos que elas, eu falo elas porque quase 90% desses trabalhadores são mulheres, mais de 70% negras, ainda não receberam. Então eu quero saudar todos, o senador Romero Jucá, mas em especial essas duas mulheres, senadora Benedita e senadora Ana Amélia, pela dedicação à matéria. Dizer, senhor presidente, que foi extremamente acertada a decisão tomada no dia de ontem, de transferir o debate, a votação da matéria para hoje. Eu percebo pelos debates, pelas posições apresentadas aqui, que nós chegamos nesse momento, presidente Renan, com basicamente duas polêmicas somente. No dia de ontem, o número de polêmicas era muito maior. Tínhamos problemas em relação à sindicalização, à contribuição sindical, à CLT, se remetíamos ou não. E a senadora Ana Amélia, ouvindo o clamor da categoria, o clamor de seus pares, aceitou uma série de questões que lhes foram apresentadas e hoje chegamos aqui com duas polêmicas. Por isso eu não quero falar da importância da matéria, porque todos sabemos. O que ganha o empregado doméstico, a empregada doméstica, com isso que estamos aprovando no dia de hoje? Porque é um ganho significativo. É a segunda Lei Áurea. Eu quero me resumir tão somente, sem dar aula em absoluto, a tratar desses dois temas que são polêmicos. Porque no debate de ontem para hoje, fui formando também o meu juízo de valor. E digo com muita tranquilidade, não fosse alguns aspectos no que diz respeito à contribuição apresentados na proposta do senador Romero Jucá, eu certamente votaria com essa proposta. Entretanto, alguns aspectos da proposta, aspectos esses que nós não podemos modificar, porque estamos limitados nesse momento, ou votamos o texto do Senado, ou votamos o texto da Câmara, não há meio termo. Por conta disso, eu opto pela relação no que diz respeito à contribuição previdenciária e à contribuição para o FGTS com a redação que veio da Câmara dos Deputados. Então, esse é um ponto polêmico. O outro ponto polêmico diz respeito à compensação do banco de horas. Em relação à compensação do banco de horas, a proposta que veio da Câmara, abraçada pela senadora Ana Amélia, relatório da senadora Ana Amélia, propõe que as horas que podem extras executadas pela empregada doméstica, elas podem ser pagas de duas formas, ou pagando com recurso e mais 50% sobre a hora trabalhada, ou num banco de horas através da compensação. E o prazo para a compensação, de acordo com o relatório da senadora Ana Amélia, são 3 meses. Em 3 meses, a hora trabalhada a mais poderá ser compensada com trabalho. Já a proposta do senador Romero Jucá, ou seja, a primeira proposta aprovada no Senado é de 1 ano. Então, eu quero dizer que eu fico com a senadora Ana Amélia. 3 meses é tempo mais do que suficiente para a compensação do banco de horas. 1 ano é um tempo muito longo. Imaginem os senhores e senhoras, uma empregada passou 2 horas a mais no trabalho num dia, agora no mês de maio. Ela pode ser compensada dessas 2 horas até o mês de maio do ano que vem. É muito tempo, 3 meses é o suficiente no meu entendimento. Segundo lugar, a contribuição. Eu não acho que o senador esteja correto quando vem, acho pelo contrário, que ele procura manipular opiniões de forma equivocada, quando ele chega aqui e diz o seguinte: quem quer aumentar a carga tributária, vota com a redação da Câmara. A minha proposta reduz carga tributária. Não é verdade, senhores. Vejamos por que não é verdade. A proposta que veio da Câmara dos Deputados
A proposta prevê uma contribuição que na sua somatória dá 20%, 12% de Previdência Social e 8% de FGTS, 20%. Aí ele diz, mas tem os 40% da multa. Ora, a multa, senador Randolph acabou de colocar, só existirá caso haja demissão, demissão voluntária, sem razão, sem motivo, sem justa causa. Aí sim, como qualquer empregador paga multa, também o empregador doméstico terá que pagar. E eu aqui estou nessa condição de empregadora, não falo como empregada, falo como empregadora. A proposta que veio da Câmara, ela prevê 20%, portanto. A proposta do senador Jucá também prevê os 20%. Pelo menos um. Eu acho que dois ou três eu concluo, senhor presidente. Então, veja, os 20%, ele separa 0,8 para o seguro-acidente de trabalho. Desnecessário, porque o seguro-acidente de trabalho está coberto na proposta que veio da Câmara. E 3,2% o tal fundo, o fundo para cobrir os 40% de multa em caso de demissão, voluntária, sem qualquer razão, sem qualquer justa causa. Ora, poderíamos votar nisso, entretanto, quando a demissão ela não for por justa causa, o trabalhador terá o direito aos 40% de multa. E quando a demissão for por justa causa, para onde vai esse dinheiro? Volta para o bolso do empregador. Está errado isso, está errado. Se esse recurso ficasse para um fundo, eu votaria na proposta que saiu do Senado, mas não fica. Então não há aumento de carga em nenhuma das propostas. Ambas prevêem 20% de contribuição a cada mês. Ambas prevê, senadora Lídice da Mata. A diferença é que uma tira 3,2% e coloca aquilo num fundo para o patrão pagar a multa, caso a demissão não seja por justa causa. Mas quando não for, seja por justa causa, quando não for, o patrão saca para ele. Então é óbvio, não vamos pensar por nós, vamos pensar por a maioria das famílias de classe média, baixa, que empregam, como elas vão ficar tentadas em receber esse recurso? Então, eu acho que não é justo, acho que por outras razões, essa é uma razão também que nós estaremos incentivando a demissão por justa causa. E é algo que poderá ser difícil da empregada dizer que ela não tinha justa causa para ser demitida. Então, por essa razão, e tendo a ciência que não estou sendo a favor de nenhum centavo a mais no tributo, é que voto com a proposta. Pela ordem.